Oi, Olá, Júlia, tudo bem? tudo bem, Guilherme? Você está aí no consultório? Tô no consultório ainda, aqui hoje teve correria e tudo. Tá enrolado? Tá corrido? Tá corrido, já fui para o hospital internar a criança e voltei, mas tá tudo em casa. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo são e salvo? Amém, como de costume. Maravilha. Júlia, deixa eu primeiro aqui apresentar para vocês, aí para a galera que me segue, doutora Júlia. Estudamos juntos, né, Júlia? Assim, com Poxa, alguns que prazer. períodos, com alguns períodos de diferença. E você sabe que a gente se formou lá no Fundão, né? E que é aquela formação bem tradicional, né? Assim, bem clássica. Isso é ótimo, por um lado, com certeza absoluta. Isso dá para a gente muita bagagem, muita teoria. Mas, pelo menos, sei lá, para mim foi assim, depois de alguns anos aí de prática e de carreira, principalmente agora, nesses últimos anos, é como se estivesse faltando alguma coisa, né? Assim, para mim, essa sensação foi uma sensação crescente. Poxa, tá faltando alguma coisa. Eu estou fazendo tudo muito parecido com o que eu fazia há 10 anos. E, nesse sentido, essa medicina um pouquinho mais funcional, mais integrativa, entrou na minha vida, não dissociado da medicina clássica. Eu acho que o nome, né, medicina integrativa, é um nome super bom, porque é exatamente isso que a gente faz. A gente integra todas as maneiras de você colocar saúde numa pessoa, né? Assim, uma maneira mais clássica, mais estudada, mais tradicional, talvez uma maneira que tem mais a ver com fisiologia, né? Com o que faz sentido, que integra todos os organismos do nosso corpo, que é a medicina funcional, e aí a gente consegue integrar as duas medicinas, né? E eu fiquei muito feliz e satisfeito de saber que você também tava, tinha esse interesse, tinha ido para essa área, e com as crianças, com a pediatria, que onde, aliás, esse tipo de medicina faz mais sentido ainda, né? Sim, Não tem dúvida nenhuma. É uma área que muita gente talvez tenha muito preconceito ainda, né? As pessoas não conseguem enxergar que existe um mundo também de evidências dentro dessa medicina, mas eu fiquei muito contente em saber que você está fazendo isso com as crianças, está vendo de maneira integral. E aí eu te convidei tanto para participar dessa live quanto lá do meu curso. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas essa introdução longa era só para te dar boas-vindas aí e aí pedir para o meu pessoal aí que eu sei que me segue e que gosta das minhas coisas para seguir, a doutora Júlia também. E a gente vai bater um papo hoje sobre saúde da criança e muita coisa de suplementação, né? Então tenham paciência aí que a gente vai falar tudo que der. Então seja tudo e mais bem-vindo um aí, pouco. Júlia. Tem bastante coisa aqui, a gente É, adivinhar. não, seja super bem-vindo. Olha, muito obrigada, que antes de mais nada agradecer. Eu estava lembrando esses dias, talvez você não lembre tão claramente, eu lembro, você estava, o Dr. Guilherme era residente de cardiologia e eu era interna, então, o último ano a gente acompanhava, eu não ia fazer pediatria, eu ia fazer anestesia, e aí, então, eu vou fazer internato de clínica, não queria fazer que era anestesia mais clínica. E eu acompanhei teu ambulatório até o final. Eu aprendi muito da cardiologia, do controle e do que é ser um médico humano, né? Porque eram 6 horas da tarde, fundão fechado, e você estava ajudando todo mundo. Era sempre uma coisa muito especial. E eu tive a grande surpresa quando a mãe de uma paciente minha, quando a gente conversava sobre Covid, falou para mim: Você viu a publicação do Guilherme, do Dr. Guilherme e tal? Eu falei assim: Guilherme? O Guilherme é cardiologista, não tô entendendo. Não, Guilherme. Aí eu, ué, não tô sabendo. Eu já estava na integrativa há um tempo, né? E eu tive, assim, né, como Guilherme, essa formação, para quem não me conhece, essa formação tradicional, né? Fui aluna do Fundão, fiz faculdade, fiz residência de pediatria e mais tradicional ainda eu ia para anestesia, eu fui para CTI pediátrico, neonatologia e fiz CTI pediátrica, aquela coisa mais né, é, é,
mais médico alopático possível, né, que a gente pode imaginar. E realmente é isso que aconteceu. Começou, como você falou, né? Começou a sentir uma coisa faltava. Eu comecei a me questionar por que que eu dou esse remédio para esse paciente e para esse um funciona, outro não? Porque o que tem ali? O que está acontecendo, né? E a gente começa a questionar e voltar muito na etiologia que a gente tanto aprendeu no fundão, na semiologia, né? Peraí, mas qual que é realmente a causa disso, né? E aí a medicina integrativa veio, literalmente, quando me perguntam muito, né? Muitas vezes me perguntam, fala um pouco o que é pediatria integrativa. Eu falo, eu não posso dizer. Porque se eu falar o que é pediatria integrativa ou o que é medicina integrativa, eu vou estar... Tem muitas pessoas que falam isso, separam, né? Não são integrativos. Eu vou estar dando nome a uma coisa, eu não posso. Eu posso dizer sobre a minha medicina, porque ela literalmente é integrativa, né? Ela vai juntar a parte alopática quando for necessário, como eu falei. Acabei de ir agora junto com um bebê recém-nascido que está com uma mastite, não adianta, precisa fazer antibiótico. E a integrativa quando a gente pode prevenir todas as outras coisas, né? Então, eu quero te agradecer muito e muito feliz por esse reencontro. Maravilha, que bom. Bom, vamos ao conteúdo aí que vamos lá. A gente sempre fica falando um pouquinho. É importante, eu acho, contar a história para as pessoas se situarem, né? Eu já vi aqui algumas perguntas sobre vacina, sobre Covid e etc e tal, mas aí você não precisa falar, não. Eu vou falar aqui, olha só, eu sou absolutamente contra mesmo. Não é a doutora Júlia que está falando, sou eu que estou falando, já quero começar falando isso. Assim, para criança saudável não tem sentido. Então, esse tópico na live assim, não é o tema da discussão, não vou te colocar em maus lençóis, mas eu não tenho como falar, acho um absurdo total, não tem o menor sentido, né, vacinar a criança, não tem estudo suficiente, não tem absolutamente o risco-benefício, não vale a pena. Você não tem um estudo mostrando que protege os adultos, mesmo se tivesse. Escolher entre ficar protegido e aumentar os efeitos colaterais na criança não teria o menor sentido. Então, eu falo aqui, não, na minha opinião, não, não e não, e sou muito enfático com isso, tá bom? Então, esse assunto que eu sei que o pessoal quer saber. Muito. Tá? As coisas mais graves que eu fico quando me perguntam, né? De falar assim, olha, o que eu já vi, assim, que você pode pensar, olha, é grave, fulminante, né? Assim, que não dá para pensar, é miocardite. Acho que criança que tem tendência a miocardite é criança que tem tendência a miocardite por qualquer vírus. Pode ser vírus sincicial, pode ser parvovírus, pode ser... Só que a incidência de miocardite pós-vacina em criança é muito maior do que de Covid. Eu vi na nota do Ministério da Saúde de ontem, né, que desobriga, o próprio Ministério da Saúde desobrigou as crianças saudáveis a vacinarem. Eles colocam lá que a incidência de miocardite para criança é de 1 para, acho que, sei lá, 160 mil, 16 mil, eu não me lembro. Mas é muito maior do que isso, né? Os estudos falam, tem estudos que falam até de 1 para 30 mil. Então, assim, o risco de uma criança internar por Covid, né, é mais ou menos 1 para 100 mil. Mais ou menos, internar, não estou falando morrer. E o risco de miocardite médio pela vacina é de 7 para 100 mil. Então, só isso já pelo menos, motivo suficiente para a gente poder estudar mais. Eu não estou condenando a prática, o objetivo não é condenar a prática. Pode ser que a gente chegue a uma conclusão diferente mais para frente, mas nesse momento, essa é a minha opinião e eu vou aqui, né, falar sempre, porque eu acho que já estou apanhando mesmo, então vou continuar apanhando mais um pouquinho. Foi para se molhar, né? Não, mas eu não quero, eu juro para vocês, assim, eu não quero te colocar nesses maus lençóis, não, que eu sei que esses lençóis não são muito bons, não. Eu já estou meio cascudo aqui, mas eu quero falar um pouco mais sobre saúde integral mesmo da criança. Queria dar esse recado aqui para as pessoas antes, porque eu sei que tem um monte de perguntas, grande parte das perguntas foi nesse sentido, então eu já queria resolver essa questão, não. Mas o que eu queria saber assim, de você, e eu acho que as mães que estão assistindo, né, querem saber muito isso, né? Na minha visão da medicina
para adulto, da clínica médica da cardiologia, eu aprendi que você pode prevenir e tratar muitas coisas com suplementos. Na verdade, o que eu chamo é um concentrado de alimento, ou em cápsula, ou em pó, enfim, não é absolutamente nada demais, né? Então, existe aí, por exemplo, eu gosto sempre de citar o magnésio. O magnésio, por exemplo, ele é um mineral que está nas plantas, né? É um átomo central na molécula de clorofila. Só que magnésio suficiente tem nas plantas que nascem em solo rochoso, solo vulcânico, na verdade. Então, aqui a gente não tem esse tipo de solo. Então, obviamente, na nossa alimentação, falta magnésio, né? E isso depois é provado por um monte de estudos, um monte de coisa. Então, essa é uma substância que, na maior parte das vezes, vale suplementar, né? E eu gosto muito também, enfim, de alguns outros suplementos que eu sempre falo aqui e tal. Mas como é que é isso nas crianças, assim? O que é importante? Se você tiver que, sei lá, dar um norte, né? Obviamente isso é um assunto muito amplo, mas para dar um norte para as pessoas, assim. O que efetivamente uma criança precisa, né? Ali, tanto na sua alimentação, ou quais são os cuidados que você precisa tomar ali, principais. Você fica à vontade de pontuar. É claro que, mais uma vez, eu falo, isso é mais amplo do que se pode imaginar, mas o que principalmente uma mãe tem que ficar de olho na alimentação e principalmente na suplementação de uma criança, né? E aí eu falo, nesse contexto da pandemia, com foco, obviamente, em diminuir a incidência de infecções, em diminuir o risco de Covid-19 e outras infecções virais. Assim, o que você poderia dizer para a gente, né? Se é que existe alguma coisa, ou é só comer bem e está tudo certo? Não, muitas, né? Bom, como você falou, né, Guilherme, a questão do magnésio, que é essencial. É estranho alguém sair sem um suplemento de magnésio. Você, como cardiologista, sabe, arritmia, né? Quantas arritmias são arritmologistas por conta disso? Me corrija, se não. Mas se a gente pegar, independente disso, a questão de suplementar, né? As pessoas não suplementavam antigamente. Se você pegar as frutas e legumes de hoje, né? E de 30 anos atrás, elas têm 50% a menos de nutrientes, porque o nosso solo não é mais o mesmo, né? Não é aquele solo rotacionado, não é aquilo tudo. Então, esse argumento, né, que a gente escuta cai por terra, né? E na criança, eu acho a coisa mais interessante porque no adulto a gente consegue suplementar cuidando da doença, indo na base, né? E na criança a gente consegue evitar que a doença apareça. É claro, muitas vezes a criança já chega com alguma coisa, ela já nasce com alguma coisa. O que a gente vê hoje em dia, na verdade, são gestantes que já não são bem nutridas, que já nascem já dão a luz a crianças desnutridas, de alguma forma, né? Tanto que antigamente, isso não pela medicina integrativa, pela Sociedade Brasileira de Pediatria Americana, começava a ser suplementação de ferro aos 6 meses, agora já se começa aos 3. Porque já se percebeu que as gestantes são mais mais ferropênicas, né? Tem menos reserva de ferritina e a criança tem a menor reserva. E quem já me segue talvez fique um pouco frustrado com a live, porque eu sei que as pessoas adoram doses, e eu sempre falo muito em relação a individualizar, principalmente em criança. Criança tem por 2 motivos. Um é tudo por quilo e tudo por idade, né? E também porque na criança, é o momento que a gente tem para a gente moldar esse corpo limpo, né? Esse corpo em que a gente vai prevenir que ele tenha todas essas questões de intoxicações que a gente vive hoje, né? Que a gente não pode falar, mas a gente fala, que essa matrix quer que a gente adoeça, né? E não se cure e fique sempre se remediando, né? Então, eu gosto muito de falar que uma das principais coisas que a gente precisa ter em mente em questão dos nossos filhos, das crianças, é o seguinte: intestino. É muito comum
você ouvir as pessoas dizerem: ah, não, tudo bem, fica uns 2, 3 dias sem ir ao banheiro. Ah, isso não é normal. As pessoas não têm noção do papel do intestino. Então, uma das principais coisas que é importante olhar é como está o intestino da criança, como está a evacuação da criança. Quantas mães, não sei se vocês estão aí, conhecem isso aqui? Escala de Bristol. Quem não conhece, tinha que conhecer. Porque várias vezes eu pergunto: como é que está o cocô? Normal. Aí eu vou perguntar: nada de normal. E ali a gente vê um intestino hiperpermeável, onde a criança está se intoxicando, não, tá pegando metal pesado, tá pegando parasita, e a criança ela tem uma imunidade, não tem como, inferior à nossa de adulto, né? Então, e esse é o momento, aí vira uma bola de neve, porque a criança ela começa já com o intestino machucado, aí ela começa com aquelas alergias que nunca ligam a alergia respiratória ao alimento, e aí ela começa a tomar antibiótico, e o antibiótico piora a desbiose intestinal e vira uma bola de neve, sem lembrar que a imunidade inata é o mais importante, né? Então, assim, vamos lá. Na criança, falamos em suplementos em si, né? Primeira coisa, é uma grávida bem suplementada. Uma grávida bem suplementada vai gerar uma criança mais saudável. Ponto, né? Que a criança nasceu. Primeira coisa, nem é integrativo isso, tá? Isso é também Sociedade Brasileira de Pediatria. Suplementação de vitamina D e A desde o nascimento, tá? Sempre. Vitamina D não tem como ficar sem, tá? E muitas pessoas perguntam: a dose. Pela medicina integrativa, dentro dos últimos estudos, a gente faz a dose 200 UI por quilo, tá? Na criança. Então, uma criança, por exemplo, de 10 quilos, 2.000 unidades de vitamina D seria uma dose ali segura para você. Normalmente começar. 1/3 da A. Normalmente 1/3 da A. Tá. Eu gosto sempre de falar dessas questões de dose, assim. Obviamente, gente, desculpa, Júlio, deixa eu só interromper, porque eu sei que essa é uma dor muito grande das pessoas, né? Poxa, eu quero saber qual é a dose de tal medicação e de tal suplemento. A gente realmente não tem como dizer qual é a dose certa. Porque é isso, uma criança ainda, como você falou, é mais difícil ainda. Tem criança de 10 quilos, tem criança de 20 quilos, tem criança que tem 5 anos e tem um peso, tem a outra criança que tem os mesmos 5 anos e o dobro do peso. Então, isso é muito variável. Mas eu acho que, assim, doses de referência, né, ou doses habituais, ou o que a literatura fala, isso, claro, a gente pode falar aqui. Então, por exemplo, essa já é uma dica de ouro, assim, porque para mim não existe adulto sem vitamina D, não existe adulto sem vitamina D, e agora eu aprendi que não existe criança também sem vitamina D. Sem vitamina D. E aí, essa é uma dose segura e eficaz, seria aí em torno de, como você falou, 200 UI por quilo. Tá. Né? Beleza. Claro que a gente aumenta, a gente diminui dependendo da quantidade. A gente tem que ver se essa criança está bebendo água suficiente, porque senão é muito comum criança não beber água. Aí começa assim a fazer cristais de salado, começa a fazer calçúria, isso é complicado. Então, tem que ter um acompanhamento. Isso eu falo bastante, tá? E até, tipo assim, a gente não consegue falar dose, desculpa interromper, que eu sei que você quer, a gente falando de dose, mas eu preciso explicar. Gente, aqui é a matriz extracelular. A gente pensa que tudo que a gente come entra aqui no sangue e vai direto para a célula, tá? Mas não vai, tá? A gente tem isso aqui, ó, que é um espaço. Quando a gente está inflamado e intoxicado, chega para trás. Isso aqui, ó, não deixa chegar. Então, para uma mesma pessoa, em fases diferentes da vida, você pode precisar de doses diferentes. Assim como quando a gente fala de intestino machucado. Se o intestino está bem, ele consegue absorver o que você comeu bem. Se ele não está, ele não consegue absorver. Então, por isso as doses são quando eu falo de individualização. Eu falo sempre da minha questão, e tem pacientes mesmo. Eu já cheguei, quando comecei a me tratar, tem Hashimoto, tem doença autoimune, a tomar 40.000 unidades por dia de vitamina D, Guilherme.
E hoje, não era protocolo Coimbra, não, tá? Era dose só para subir mesmo, tá? Controlada. Hoje eu tomo 6. Minha vitamina D é mais alta do que era. Porque eu era intoxicado, porque o meu intestino era isso. Então, a gente tem essas questões. Outra coisa que criança não pode ficar sem. Zinco, tá? Zinco não pode ficar sem. Zinco é algo extremamente importante. Também está em questões tanto anti-inflamatórias como questões de imunidade. E também já é muito conhecido na medicina tradicional. E a gente tem, né? Umas vezes elas pode ser usado até como tratamento, principalmente o mais conhecido na tradicional é para diarreia, né? Mas que já tem, a gente já vê algumas fórmulas em farmácia. Normalmente já tem em farmácia, né? Quando descobrem, assim. Então a gente pode fazer 1 por quilo ou 10 miligramas, digamos assim, como uma profilaxia, ou se a criança já está com uma coisa maior, já tem uma deficiência, você pode fazer 2 por quilo, tá? Em relação a isso. Então, se eu pego uma criança que ela tem uma questão intestinal importante, que ela tem ali uma diarreia, que ela tem um leaky gut, eu vou individualizar uma fórmula. Existem fórmulas já estudadas dentro da medicina integrativa para ser otimizada, para atingir o RDA das crianças, né? Eu tenho algumas referências como o Dr. Rogério Rita, que eu uso, mas eu não vou passar aquilo para todo mundo. Dependendo da criança, eu vou individualizar em relação a isso. Então, magnésio tem que ter. Zinco tem que ter. Vitamina D tem que ter. Vitamina A tem que ter. Outra coisa que muitas vezes a gente vê faltando, e é muito comum acontecer em crianças que têm questões cerebrais, né? Que a gente vê que fala que são as doenças crônicas da infância, né? Que é o TDAH, é o transtorno do espectro autista, que nem sempre é isso. Pode falar, você queria falar alguma coisa, pode falar. Não, eu só ia reforçar isso, assim, porque o que eu recebo de pergunta, né, assim, me ajuda, suplemento para melhorar a TDAH, meu filho foi diagnosticado com hiperatividade, o que eu posso fazer e tal. E eu sempre falo isso, assim, né, a maior parte dos diagnósticos, ele está errado. A maior parte dos diagnósticos, na verdade, não são de hiperatividade, né? São de crianças que têm outras demandas, desde demandas de atenção, de afeto, né? Que estão relacionadas à psique, até questões nutricionais. Então, essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu só queria pontuar aqui, porque essa realmente é uma dor muito importante das mães. Assim, meu filho é muito bagunceiro e tal, ele já recebe logo o diagnóstico de hiperatividade. Então, acho que é bacana a gente falar isso, e na maior parte das vezes não é. Na maior parte das vezes, o que se precisa fazer é uma investigação. E eu sempre falo para as mães e para os pais, né, que eu atendo, que lá tem seus filhos tomando Ritalina, ou que alguém prescreveu Ritalina, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Uhum. Eu sempre falo, tenha uma segunda opinião. Porque, assim, pode fazer muito mal para a criança. Existem, claro, casos que é necessário, mas pode fazer muito mal para a criança. Então, só queria pontuar que essa é uma dor muito forte, mas estou curioso para ouvir você falar sobre esse tema, né? Sobre essas doenças, como você chamou, crônicas da infância, né? Então, manda bala. Síndrome de Down também, o espectro autista. Então, assim, muitos TDAHs e espectro autista, na medicina integrativa a gente chama de autismos. Por quê? Porque a causa não é mais só a mesma, né? Uma, né? Então, assim, muitos TDAHs, eles fecham o critério ali, né? Aquele critério clínico. Mas quando você vai investigar a criança, não estou nem falando de questões comportamentais, não, e ambientais. Estou falando realmente da parte biofísica e bioquímica da coisa, tá? Eu trabalho muito com medicina quântica também, então eu volto além da física, eu vou lá na frequência de onda, eu trabalho muito com isso, porque às vezes é onde a gente precisa entrar. Né? Falando com a ritmologista, né? Não, essa ainda não cheguei lá, não. Essa ainda tem que estudar. Maravilhosa. Para mim, essa aí, medicina quântica ainda é meio geografia, história, sabe? Assim, geografia, história, maravilhosa.
Mas a gente chega lá. A gente chega lá. A gente chega lá. Mas a maioria das vezes, o que acontece? São crianças que elas têm uma inflamação cerebral, né? Por inflamação do corpo, né? O cérebro, ele vai direto, né? Eu sempre falo, o que a palavra enfesada significa, né? A pessoa tá com raiva, ela cheia de fezes, a mesma coisa. Então, normalmente, são crianças que estão se alimentando mal, com coisas tóxicas, que estão levando a toxina. Só esse mês, os últimos 15 dias, essa semana passada, eu peguei 2 crianças, um com entre TDAH e TEA, e uma dúvida, o outro TDAH, ressonância magnética mostrando excesso de receptor de glutamato, de glutamato, ressonância funcional, né? De glutamato no cérebro. E aí, olha onde a gente chega. Dei alta para uma bebê há pouco tempo, ela comprou comprou uma dos cremes shampoozinhos, sabonete, mais famoso, de uma marca bem famosa aí, alemã. Fui olhar o ingrediente, que é a mais limpinha, tinha glutamato no ingrediente. Então, assim, a gente está sendo intoxicado o tempo inteiro. Então, muitas vezes, nessas doenças crônicas, a Ritalina, a Risperidona, que são as coisas que eu recebo e tal, eles vão tratar os sintomas, eles vão literalmente remediar aquilo dali. Mas quando você vai buscar o que está acontecendo, você percebe, muitas vezes, que essa criança tem uma hipovitaminose D, ela tem anemia, ela tem uma desbiose intestinal com uma alteração, ela tem parasitose, ela tem contaminação de metal pesado. Então, quando você começa a controlar esse ambiente que está gerando inflamação e, por conseguinte, inflamação cerebral, né? A gente sabe já que o glúten e a morfina, eles formam um complexo, o glúten e a morfina, o glúten e a caseína formam um complexo chamado gluteomorfina e caseomorfina, que vão agir no cérebro no receptor de morfina. Assim como o açúcar age de cocaína. A gente sabe que qualquer criança que come açúcar fica pulando que nem o gummy por aí. E é a mesma coisa, né, com o glúten e com a caseína. Algumas crianças vão ser mais sensíveis, outras vão ser menos. Né? A gente está falando da epigenética. Mas dentro dessa busca. Então, quando a gente vai procurar, as crianças que vêm com diagnóstico de TDAH, de autismo, de atraso de desenvolvimento, muitas vezes elas têm uma alergia alimentar, elas têm uma intoxicação, elas têm alguma coisa que você organiza, tira, limpa, seja com alteração alimentar, com suplementação de probióticos, com suplementação também, por exemplo, de zinco, vitamina D, vitamina A, magnésio, metilcobalamina, isso que eu ia falar, uma das coisas que eu perdi, que a gente vê muito. Metilcobalamina, tem que ter B12, né? A gente metila o tempo inteiro. E essas crianças precisam de substrato para metilar. Um dos tratamentos para espectro autista, não também, é metilcobalamina. Metilcobalamina subcutânea, os pais aprendem a fazer. E a criança melhora. Mas, claro, como eu falei, autismo depende de qual foi a causa daquele autismo, né? Porque de 0 a 2 anos, a gente vai ter aquele grande boom do desenvolvimento cerebral, e aquele grande boom de todo o desenvolvimento da rede, né? Neurológica. Só que a gente tem também a poda. Ele cresce, cresce, cresce e poda o que não serve mais. E quando essa poda não é feita de forma correta, a gente acaba tendo locais de excesso. E aí entram essas alterações comportamentais. Por isso a gente fala tanto do 0 a 2 anos. Então, assim, da mesma forma que, é claro, uma criança chegou com um sintoma de TDAH super grave, né? Ela tá com Ritalina. É óbvio que não vai ser do dia para a noite que essa limpeza vai acontecer, né? A gente não é uma mágica. Mas a gente tem suplementos que ajudam isso. Então, por exemplo, a Ritalina, o Venvance, eles fazem o quê? Eles aumentam a dopa, eles são imunoestimulantes. Né? A mucuna, ela é imunoestimulante, de forma natural.
A gente tem cafeína, slow release, para fazer para criança, né? Criança DH, a gente faz complexos, por exemplo, com mucuna, com L-tirosina, com 5-triptofano, porque o 5-triptofano vai dar uma segurada, porque a criança também é agitada. Então, existem essas formas de você ir controlando uma alteração cerebral que existe e que precisa ser controlada naquele momento, enquanto você vai tentando resolver o que causou aquilo dali. Eu quero só chamar a atenção, eu achei uma coisa muito interessante que você falou. Você falou o seguinte, que você fez uma ressonância magnética da cabeça de uma criança e você achou sinais, né, de excesso de atividade glutamatérgica, ou seja, tinha muito glutamato. Para as pessoas entenderem, eu acho que vale a pena pontuar. Dá uma tradução. O glutamato, né, ele é um neurotransmissor, ele é um neurotransmissor excitatório. Então, ele excita o nosso cérebro, ele aumenta a atividade cerebral. Ele é o principal receptor excitatório. E eu achei chamou muita atenção o que você falou, que essa criança tinha o diagnóstico de TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E o que acontecia com ela, provavelmente, né, é que ela absorvia muito glutamato e uma das fontes era o shampoo que ela usava. Isso é, né, medicina integrativa. Isso é medicina integrativa. É muito doido. Então, se o shampoo é capaz de fazer com que você absorva, né, no caso dessa criança, glutamato, e estimule ali o teu cérebro, e isso confunda com TDAH, imagina o que Cheetos, Coca-Cola, Cebolitos e... Estão cheios de glutamato para a gente poder comer, né? E Guaravita e o caramba 4. Imagina o que esses negócios não fazem, né? No organismo que tem seu sistema nervoso central, o seu sistema imune em desenvolvimento, né? Então, assim, eu queria só fazer essa reflexão, porque eu achei efetivamente muito, 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 muito interessante isso que você falou. E outra coisa também é o seguinte, olha só como é que é bacana, né, a pediatria integrativa. Assim, você vê, né, às vezes as pessoas têm muita ideia, é uma coisa meio lúdica e tal. Não, mas olha só, a doutora Júlia pediu uma ressonância magnética funcional do crânio de uma criança, né, para poder saber o que estava acontecendo. Então, essa é a verdadeira medicina que integra, né, as tecnologias, a medicina mais, vamos dizer assim, mais atual, mais técnica, com pensamentos, né, ali mais integrativos. Então, isso é que precisa ser feito, entendeu? Isso é que precisa ser feito. A gente não está aqui para condenar uma prática, mas só para mostrar como é que o raciocínio ele pode ser muito mais amplo, entendeu? Diferente. Então, é muito legal, muito bacana. Isso me chamou muita atenção do que você falou. Olha o Silas aí. Obrigado, Silas. Silas, meu amigo, aqui está me sacaneando. Mas eu acho isso... Miojo, muito... alguém gritando ali, Deus me livre. Miojo. Pois é, exatamente, né? Exatamente. É o que a gente vê, mas o que eu mais pego é isso, tá? São crianças que têm esse diagnóstico, que têm esse tipo de coisa, e que dentro de casa são todos os temperos prontos. Olha, teve um que me chamou muita atenção, e o que mais me chamou a atenção, porque foi uma nutricionista que cuidava. Era uma criança que abriu uma epilepsia de difícil controle e entrou na dieta cetogênica, que é uma dos controles, né, para epilepsia de difícil controle. E aí fazia os suplementos, e aí a nutricionista, como a maioria dos suplementos para criança tem açúcar, na verdade eles são feitos em açúcar, tá? Todos que são, mas eles são doces porque eles são à base de glicerina. A nutricionista pediu para diluir em Clyde. Vou falar o nome mesmo, tá? E vou falar, falei, pronto. E eu botei desenho. Clyde. Porque não tem açúcar e dá para criança. Um pozinho cheio de conservante, cheio. Quem souber ler rótulo, pega o rótulo desse negócio.
O primeiro... Gente, rótulo é o seguinte, que eu falo que tem que saber ler rótulo de tudo. A primeira coisa que tem no ingrediente é o que mais tem concentração, tá? Sabe qual é o primeiro ingrediente dessa bebida? Qual? Maltodextrina. Pois é. Maltodextrina, gente, é um açúcar de extrema absorção rápida que eu usava quando eu fazia maratona e aí eu precisava de uma absorção rápida porque eu não era adaptada a uma dieta cetogênica e para não fazer hipoglicemia. Para vocês terem uma ideia, eu usava maltodextrina limpa, né? Ela pura ali pela nutricionista. Ou seja, é um nome escondido. Né? E Júlia, isso aqui também, eu acho que é uma oportunidade de a gente falar uma coisa que eu tenho batido na tecla bastante. Sabe? A gente precisa assumir agora nessa era de internet, de live, em que a gente tem contato, né, com médicos assim próximo e tal. A gente precisa assumir o controle da nossa própria saúde, sabe? Esse negócio de que, assim, claro, você precisa de uma orientação médica, uma orientação nutricional, mas hoje em dia a informação está aí, entendeu? Assim, hoje em dia não tem porquê um cara que está vendo uma live dessa aceitar tranquilamente a recomendação e a orientação de que alguém que pede para dissolver alguma coisa em Clyde, entendeu? E é por isso que a gente está aqui. E essa é uma das coisas que foi o motivo central de eu querer fazer o MIB, sabe? A gente volta ao assunto, mas é porque eu acho que esse é um gancho importante, né? Então, assim, eu lancei a segunda turma do MIB, né, que é o Método de Imunidade Blindada, exatamente porque eu comecei a enxergar que tem um monte de médico, um monte de político, um monte de gente batendo cabeça sem saber o que fazer com essa questão da Covid-19. Ninguém sabe o que fazer. A verdade é que ninguém sabe o que fazer. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a ler um monte de artigo, principalmente indiano, paquistanês e tal, que mostrava lá que você pode diminuir chances de pegar a Covid e evoluir mal com cúrcuma, com zinco, com vitamina D, etc. Essas coisas não chegavam até aqui. Estou prometendo a cura? Óbvio que não. Só que essas são substâncias que as pessoas podem ler, saber como utilizar e serem orientadas. Elas podem ir na farmácia comprar. Então, era meu papel, de certa forma, falar sobre isso, né? Assim como o nosso papel é informar, falar, olha, aprenda a ler rótulo. A gente ensina aqui a ler rótulo. Maltodextrina, né? Um açúcar de alta absorção, então vai deixar a criança pulando por 10 dias, entendeu? E depois ela vai receber o diagnóstico de TDAH, vai começar a tomar Ritalina e ninguém vai entender nada, entendeu? Então, assim, você, nesse momento que você está assistindo essa live, você precisa entender que você... Ai, meu Deus, mas o médico, eu não confio. Não, você precisa assumir essa responsabilidade. Assim, você está vendo que nessa pandemia existem maus profissionais, né? Ficou muito claro nessa pandemia. A verdade é essa, aquela idealização do médico, do nutricionista, isso acabou, entendeu? Porque, alguém que chega para você e fala assim, não, vai para casa, bota aqui um negócio no dedo e fica esperando a morte chegar, esse cara não serve. Esse cara não dá. Vai fazer outra coisa. Medicina não dá. Entendeu? Nem que você fique abanando o paciente, mas você precisa ficar com o paciente. Entendeu? Eu, quando tive Covid, Guilherme, desculpa te interromper, foi no início, fui pro front, eu sou intensivista pediátrica, né? Meu inicial. Então, ou fecharam ou me jogaram com front. Porque, eu fiz INCA, você trata 18 anos, você trata adulto. Então, eu peguei logo no início uma carga viral alta, não se sabia de tratamento inicial. Graças a Deus, eu já tomava, já cuidava. E aí, eu sentindo falta de ar. Sua saturação tá boa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu corro meia maratona de trail no meio do mato. Se eu esperar minha saturação cair, eu tenho uma reserva enorme. Eu vou ter nada de pulmão. É isso mesmo. Tem que mandar. Ninguém raciocina isso, né? Tem que pegar e mandar o médico fazer isso a merda. Pode falar assim, o doutor Guilherme falou, entendeu? Vai a merda. Não, eu fui. Eu fui. Eu falei assim, eu quero... tudo bem? Eu quero aqui um ATC, eu quero um marcador disso. A trouxe tá bom. Eu falei, não tô perguntando isso, não. Não, eu falo isso porque realmente isso me indigna. Eu não estou falando para você sair usando essa e essa medicação, mas essa medicina de você falar assim, não faz nada, não, fica aí tranquilão, ó. Pode ser que 15% dos pacientes venham a morrer, mas está tranquilo. Eu não tenho aqui o que fazer mesmo, a literatura não diz, então não vou fazer nada. Então, isso é inaceitável. Então, assim, eu só estou falando isso porque, assim, caiu a ficha para as pessoas
que existe um monte de gente sem condição de exercer essa profissão que a gente exerce. Então, se o cara não chegar aqui, não parar de se vitimizar e não entender que ele precisa assumir o controle da sua própria saúde e entender quais informações, em quem confiar, pegar as informações corretas, entendeu? E achar que tem que terceirizar tudo, efetivamente, assim, a saúde dessas pessoas não vai melhorar, entendeu? Então, por isso que eu falo, assim, às vezes a gente fala essas coisas técnicas, mas é obrigação mesmo das pessoas saberem o que dão para o filho, o que aceitar, ter uma segunda opinião. Então, isso é uma coisa super importante, né? Então, vale a pena chamar a atenção para isso, tá? Eu estou falando aqui um pouquinho do MIB, que foi o curso que eu fiz, né? Sim. E aproveito para dizer que a Júlia vai estar lá comigo dentro do MIB, né? Então, da segunda turma. Então, a gente vai ter uma aula agora no dia 5 de outubro, né? Então, as vagas, graças a Deus, estão quase acabando. Aí vão ter as doses que vocês tantos querem, tá? Que é só uma pincelada. Tá? E lá, né, com um ambiente mais fechado, assim, né? Que eu brinco que é a minha galera, assim, que é a galera que eu faço mesmo uma mentoria. Assim, a gente consegue responder todas as perguntas de todo mundo, analisar o caso individualmente, né? E você vai estar comigo. Eu faço lives grandes lá, já se prepara, que a live é bem grande, que a gente não deixa ninguém com dúvida lá dentro, entendeu? Então, assim, eu estou falando, pessoal, ó, abri a inscrição ontem, já, graças a Deus, bastante gente. Então, Júlia vai estar lá comigo, a gente vai estar respondendo todas as perguntas sobre suplementação em crianças nesse contexto da Covid-19 e também qualquer outra dúvida que servir no dia 5 de outubro. Então, vai lá, se inscreve que isso vai ser uma coisa bacana. Então, depois desse pitch de vendas aí que acabou vindo na minha cabeça... Não, eu acho importante. Eu quero que as pessoas entrem lá, porque imagina assim, eu não sei se vocês percebem, gente, quando vocês estão falando aqui comigo, mas assim, eu realmente, né, o papel da comunidade médico-científica, política nessa pandemia me dói o coração. Então, tem muita coisa. E olha que eu falo aqui um monte de coisa e tal, mas 90% das coisas que eu penso não dá para falar aqui. E aí eu consigo falar dentro de um ambiente controlado, claro, dando as soluções que eu acho. Então, eu quero muito que as pessoas entrem lá, né, para ter contato com grande parte da informação. Não dá para ficar falando aqui muitas coisas, senão o nego me bloqueia, entendeu? Mas, então, eu faço esse convite aí para vocês. Aqui a gente traz a informação, vamos dizer assim, que dá para falar, né? E mesmo assim, ainda reduzem meu alcance no Instagram, me bloqueiam, de vez em quando eu não posso fazer live, falo, quando vão me seguir, falam lá que eu não sou confiável, mas graças a Deus tem muita gente aqui que isso é bom sinal. É ótimo sinal, não tem dúvida nenhuma. Isso é bom sinal. Mas aí você estava falando lá da questão da maltodestina quando eu te interrompi, da questão do TDAH, se você quiser retomar, desculpa aí por ter te interrompido. Imagina. São coisas, assim, duas coisas que eu acho, pegando um link seu, né? Primeiro que foi da maltodestina, falando um link, o que eu falo, você falou do glutamato, né? Sempre quando eu falo de individualizar o tratamento. Por exemplo, todo mundo sabe, a gente falou do que é bom, né? A gente sabe que de manhã o grande shot da imunidade, que a Flavinha Cohen fala, né? Glutamina, limão, cúrcuma com própolis, que melhora infinitamente. Mas olha a individualidade. Na criança, que você sabe que tem um intestino hiperpermeável, tá? Que é o intestino que está aberto, gente, assim, ó, lesionado. Por mais que você queira fechar e a glutamina seja extremamente importante para isso, você não deve dar, porque ela vai absorver demais e vai virar glutamato. Olha a importância de você entender a individualidade. No adulto você não tem essa preocupação, mas na criança isso pode acontecer. Você tem um TDAH, um autista extremamente agressivo, você não pode começar dando glutamina, porque ela vai virar glutamato lá, né? Então, tem umas questões assim. Então, é para todo mundo? Depende. Né? Mesma coisa da ivermectina, assim, né? Pelo amor de Deus, entendeu? Tem gente que está dando ivermectina para criança toda semana, de 15 em 15 dias. Pô, assim, criança pode fazer ivermectina se estiver doente, né? Sim. Aí, ok. Tá com piolho, sempre foi.
Você Não. fez no Não, fundão. exatamente. Mas, assim, não tem por que fazer profilaxia, porque exatamente, assim, né? Não existe. O intestino é a sede da imunidade da criança. Na criança, a ivermectina demais pode fazer desbiose, né? Então, assim, Todos os deixa a antibióticos ivermectina, deixa a ivermectina para a hora que precisar mesmo. que Enquanto precisar. isso, cuida da alimentação, da suplementação, da vitamina D, do É, zinco, né? Dessas coisas todas. Então, é. eu acho que é legal também a gente falar dessas coisas do que não fazer, sabe? É super importante. Pois Eu é. queria pegar um link, Guilherme, do que você falou aí, que desculpa te interromper novamente, mas que as pessoas, a gente está aqui falando e as pessoas têm que, olha, a pessoa só não faz se não quiser, né? Isso a gente vê demais na pediatria. Eu voltei aqui antes e marquei. Não me leve a mal quem fez essa pergunta. Eu não estou te criticando, tá? Mas eu estou usando como exemplo, né? Como, na verdade, eu acho que a nossa sociedade, eu falo que a nossa sociedade, ela é adolescente. Ela fica parada esperando alguém fazer alguma coisa para ela, né? Quem vai me resolver meu problema? Então, a gente, depois, diante de tudo que a gente falou, uma pessoa escreveu aqui: eu faço miojo com feijão, ovo ou cenoura, mas eu faço com tempero caseiro. Faz mal? Só uma coisa: um macarrão que vem dentro de um pacotinho, que fica pronto em 3 minutos, que é todo. Você acha que ele é feito bem feito? Você acha que ele é um trigo limpo? Você acha que ele é bonitinho? Ou é aquele trigo italiano? Só pergunta. Essa pessoa sabe a resposta. Ela quer uma autorização. E eu vejo muito isso no consultório. Não estou te criticando, estou só usando você como exemplo, tá? Porque muitas pessoas. Eu vejo isso no consultório. Falo, olha, seu filho não pode comer isso, comer isso, comer aquilo, fazer isso. Aí, daqui a pouco tá doente de novo. Aí daqui a pouco, quer uma solução mágica. Não tem jeito. Ai, mas eu não consigo fazer ele parar de comer isso. É porque seu filho vai lá, ele pega o dinheiro dele do salário, né? Tem 5 anos, pega lá, quando ele recebe o contra-cheque, vai lá no banco, tira, né? Vai lá no supermercado, senhor, por favor, eu gostaria. Isso acontece demais. Eu acho que é uma questão da sociedade e acontece muito na pediatria também, né? E aí entra uma coisa comportamental, né? Realmente da gente não conseguir dizer não. Aí vem aulas de Sâmia para falar sobre como botar limites nas crianças. Mas isso não é só no adulto, né? A gente vê isso muito na criança, né? A gente fala no consultório, muitas vezes não faz. E quando faz, eu tenho a alegria de dizer que eu tenho crianças que eram afásicas. Chegou comigo 3 anos, não falava, aspecto autista, que eu faço agora, em 6 meses é conhecido como o falante da turma. Sim. Né? Então é simples, é fazer. Exatamente. Ou seja, eu acho que um recado importante, né, assim, e simples, muito simples, é que comida de verdade para criança pode prevenir muita coisa, né? Assim, então, é isso, a comida de verdade. A comida de verdade vai gerar menos inflamação intestinal, menos inflamação cerebral, vai melhorar a imunidade, o intestino é a casa do sistema imune, e vai inflamar menos o cérebro. E, além disso, alguns suplementos que você falou muito bem aqui, né? Como vitamina D, vitamina A, zinco, o complexo B, né? Que são suplementos assim essenciais para as crianças. Se fizer isso, né? Eu acho que 80% das coisas estariam resolvidas, né? Assim, e além disso, aliás, eu fiquei curioso para saber, eu acho que a curiosidade das pessoas também, do intestino, assim, o que é, Julia, um cocô normal, assim, para as mães? O que é um cocô Vamos lá, normal? gente. Essa aqui é a escala de Bristol, tá? Cocô normal é esse cocô ideal, né? Seria esse cocô 4 aqui, ó, tá? O 3 chega a ser também. Ele tá pronto, mas ele é mais durinho. Esse é o cocô normal, né? Esse aqui é aquele cabritinho que um monte de criança faz. Esse é aquele 2, que é aquele duro que entope vaso sanitário, né? E aí começam já uns padrões de diarreia, né?
E aí, outra coisa, se a criança faz o cocô 4, dia sim, dia não tá normal também não, tá? Tem que fazer É o 4 todo muito dia. comum isso. É muito comum a gente ouvir isso. E aí você vai procurar, você vai ver, tem alterações intestinais, sim. Aí você vai ver que tem alergias alimentares, sim. Aí você tira. Olha, a mais curioso que foi comigo foi com uma nutricionista funcional, maravilhosa, mas criança em casa a gente não percebe. O filho dela, meu paciente, era minha amiga, teve uma diarreia viral. E aquilo não passava, não passava, não passava. Eu falei, Paty, o que ele come muito? Ah, ovo. Eu falei, e o quê? Tá, então fica 2 semanas sem dar ovo para ele. Parou. Por quê? Porque teve uma diarreia por vírus, abriu, gerou uma intolerância temporária e voltou. Então, são coisas pequenas que a gente faz que recuperam a imunidade. Que pode parecer bobeira, mas ele sempre comeu ovo, qual o problema? Gente, existe todo um porquê para isso, né? E mesmo ela sendo uma nutricionista, ela não teve esse clique, né? Mas a gente, como pediatra, vendo esse processo, acaba acostumando e já percebendo, né? Não, e é por isso que é legal você ter uma equipe multidisciplinar. Eu canso também de não ter vários cliques, e aí eu converso com as pessoas e, caramba, aquele meu... Por isso que eu, mais uma vez, eu tô sendo muito, muito, muito crítico mesmo a galera da medicina nessa pandemia, e tô sendo mesmo, sabe? Porque também esse negócio do que o médico fica lá no pedestal e ele é o dono da razão e não conversa com ninguém, sabe tudo, é um negócio que eu não suporto, entendeu? É isso. Tem que trocar ideia, tem que conversar. Pô, eu tenho um monte de coisa que eu não sei sobre alimentação, vejo com um nutricionista, converso com todo mundo, falo com o meu paciente, isso aí eu não sei não, vamos ligar para não sei quem, ligo na hora, na consulta, tiro a dúvida. É isso aí que tem que fazer. Hoje em dia a gente tem que atender as pessoas assim, sabe? Mas, pô, é isso, assim. E eu vi aqui umas perguntas, duas perguntas que eu queria te fazer. Pô, depois a gente vai ter que marcar mais lives, porque eu estou vendo aqui que o tempo tá correndo, mas assim, as pessoas aqui estão perguntando do ômega 3 para criança. Eu sei que pode fazer, né? Pode fazer. Agora, existe uma formação especial, né, Júlia? Assim, geralmente também a criança não tolera muito bem aquele comprimidão de Não ômega 3. tolera muito bem, né? Existe uma marca que tem o líquido, tá? Existem algumas farmácias que manipulam. Fala que é limpo. Eu só acredito se tiver o selo IFOS, se não tiver. Então, tem uma marca que faz. Sim, qual a marca? Essential. Essential tem líquido. Tem 2 tipos de líquido, tá? Até ontem um paciente me perguntou qual deles. E tem, inclusive, um que tem uma quantidade maior de EPA e outra quantidade maior de DHA. Né? Que é outra coisa que a gente conversou outro dia, né? Até mandei inbox. As pessoas têm uma ideia de, meu filho tem um problema nervoso, então eu vou botar só DHA. Não adianta. Se o intestino do seu filho não estiver legal, se ele estiver inflamado, a resposta não vai ser a mesma, tá? Então, assim, para a criança que não consegue engolir, a melhor opção é o ômega 3 líquido da Essential. E a outra pergunta que o pessoal está fazendo muito aqui é sobre a gente está falando que probióticos. O intestino da criança lá é a sede do sistema imune, ali onde o sistema imune aprende tudo que ele precisa saber para a vida inteira. Você recomenda de rotina o uso de probiótico, melhorar a alimentação? Normalmente, sim, depende. Quando a criança chega com uma desbiose muito grande, tá? Às vezes, se eu recomendar um probiótico de cara, uma quantidade grande, um pool de probióticos, eu posso até piorar aquilo, né? Então, normalmente a gente começa uma desparasitação, a gente às vezes faz até um biointestino que faz em criança também, dependendo da idade, tá? Para poder melhorar um pouco a situação do intestino. E em algumas coisas eu faço uma quantidade pequena, como se fosse uma reposição, como um paciente meu que usa antibiótico, como se fosse uma reposição só, tá? Até adequar melhor aquilo dali. E aí sim eu coloco probiótico. O paciente meu usa probiótico sim. E vai variando. É uma coisa que as pessoas precisam também entender, não só em criança, né? Mas em adulto também, não sei como é que você faz, mas isso eu aprendi quando eu era só paciente.
porque a gente coloniza um tempo e depois você vai ter que ir mudando, né? E o mais legal é que existem estudos já de várias, por exemplo, existem pools de probióticos para crianças com dermatite atópica. Que aí você vai ter uma resposta melhor, porque você sabe que aquilo dali responde em relação a isso. Então, eu faço sim, mas depende do estado desse intestino e é sempre manipulado. Tá. E você está falando em disbiose, né? Uhum. O que para as mães poderem ficar atentas ali, além do aspecto das fezes, que tem que ser ali igualzinha a número 4, né? Aquela Não fezes. necessariamente igual a 4, você não consegue ser. Fica todo, olha só, o que não tá legal o intestino, tá? Porque nosso mundo, né, virou estranho falar cocô, né? Se eu falar para você agora e falar assim, Guilherme, preciso ali fazer xixi, tá tudo bem. Todo mundo vai falar assim, lá, meio doidinho no meio da live, mas também você fala assim, preciso ali fazer cocô e já volto, vai falar, meu Deus, essa mulher é louca, né? Essa mulher é louca. Nosso mundo acha errado falar cocô. Então, a gente perdeu, você tá rindo, mas é verdade, e a gente perdeu o normal, que o normal seria que nós evacuássemos 3 vezes por dia, depois das 3 principais refeições, né? Se não é alguém que faz jejum, intermitente, de qualquer forma. Mas, hoje em dia, diante da nossa questão social, evacua 1 vez ao dia. Se a criança evacua mais 1 vez ao dia e já é uma criança grande, levanta a orelha, porque ele já está fora do tradicional. Se a criança tem dificuldade para evacuar, fica lá tentando, reclama para evacuar, mesmo que não entupa o vaso, mesmo que não dê ferida, mas isso, né, que eles chamam de tenesmo, né, é ruim. A criança tem muitos gases, distensão abdominal, tá o tempo inteiro soltando pum, mesmo que seja pum sem desculpa, você fala o nome de criança, tá, gente? Fala gato, só fala de criança, é pum. Mesmo que sejam gases sem odores, tá? A gente pensa muito em síndrome fúngica quando são gases sem odores, né? Que aí não é aquela putrefação de proteína, né? Quando tem muito refluxo gastroesofágico. Então, criança, muitas vezes, a gente entra também com enzimas digestivas quando precisa. Então, eu tenho que ficar atento como é esse funcionamento intestinal da criança, né? E a barriga em si, a relação alimentar da criança. E uma coisa que eu vejo muito, muito, muito. A criança comia uma coisa. Comia, sempre gostou. Agora resolveu que não quer comer. Deixa, gente. Deixa que provavelmente ela tem algum grau de disbiose, ela fez uma intolerância, ela tá fazendo anticorpo e por isso que ela não quer. Normalmente é o que eu vejo. Quando a mãe fala, mas sempre gostou tanto. Aí chega lá, então aqui, ó, tá intolerante. A criança ela é mais sensível do que a gente a entender o corpo, né? A gente é menos. Beleza, Júlia, desculpa, eu vou ter que interromper aqui. Abriu, aqui tem 50 segundos, o papo está muito, muito, muito bom. A Júlia vai estar comigo dentro do MIB, então quem quiser, adquire lá o MIB. A gente vai também combinar de fazer outras lives por aqui. Eu queria te agradecer, tem 20 segundinhos aí restantes. Muito obrigado mais uma vez, valeu mesmo. E encontro você lá dentro do MIB e já está convidado para voltar mais vezes, beleza? Eu que agradeço. Obrigada, Guilherme. Beijo grande. Obrigada, pessoal. Uma boa noite aí, ó. Segue a Júlia lá que ela dá essas dicas aí todo dia para vocês. Tudo de bom, gente. Valeu. Beijo. Tchau. Valeu.